Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, futuro ou futura franqueada da Cross Experience. Hoje, costumeiramente, às quintas-feiras, né, a gente lança a nossa Discovery Day, a nossa apresentação de negócios. Eu vim aqui hoje apresentar um pouquinho da franquia que mais cresce no Brasil no segmento fitness, né? Eu me chamo Gildemir, carinhosamente apelidado de Gil, e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa APN, nossa Discovery Day de quinta-feira. Então, provavelmente você recebeu um convite de alguma pessoa, de algum dos nossos franqueados, para que você participasse dessa reunião com a gente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se acomode na sua cadeira, elimine os ladrões de distração, tire de perto de você os celulares, as telas e traga para perto de si um bloco de anotação, um papel, uma caneta, para que juntos a gente possa desmistificar algumas coisas aqui dentro da nossa apresentação de negócios. Para começar, eu vou iniciar fazendo algumas perguntas, né? Se ao final das perguntas todas as respostas forem sim, você consegue prosseguir comigo aqui na nossa apresentação de negócios para que você consiga aí ver o restante dessa nossa apresentação. Então, você já pensou em ter o seu próprio negócio? Então, a Cross Experience é para pessoas que querem ter o seu próprio negócio. Muitas vezes você vem de um segmento ali como o trabalho CLT, ou talvez você venha de um concurso público, talvez você seja um autônomo e você está pensando em ter o seu próprio negócio. Você já se fez essa pergunta? Ganhando por seu próprio mérito, a gente trabalha muito dentro da meritocracia, né? Então, quem faz mais, ganha mais. Dentro do nosso negócio, você vai se deparar diversas vezes com a meritocracia. Então, é um dos nossos valores. Em um mercado que cresce ano após ano, logo a gente vai expor para vocês aqui alguns dos números do mercado fitness do Brasil, e é um mercado que ele dobra de tamanho a cada década. Então, você vai ver mais para frente alguns dos números que eu vou trazer para vocês aqui, apoiado pelo know-how de uma das 55 maiores franqueadoras do Brasil. Então, hoje estamos colocados entre as 55 maiores franqueadoras do país, e quando você se apoia no know-how de uma franqueadora, de uma franquia, você tem 80% a mais de chances de dar certo. Você tem 80% de chances a mais de dar certo no seu negócio quando você se apoia no know-how de uma franquia. Não estou dizendo que se você abrir um negócio de maneira independente, você não vai ter sucesso. Pelo contrário, existem pessoas que têm muito sucesso nas suas operações, nos seus negócios. Entretanto, quando você se apoia no know-how de uma franqueadora, existe esse dado de que você tem 80% de chances a mais de dar certo. E aqui, né, se você respondeu todas as perguntas que sim, espero que tenha respondido, agora a gente começa de fato a nossa apresentação de negócios. Eu vou te mostrar aqui inicialmente a fachada da nossa unidade 01, a Cross Experience Vinhedo, né, situada aqui na nossa cidade, na cidade de Vinhedo, onde também está situado a nossa universidade corporativa. Assim que você disser sim para o nosso time comercial e decidir fazer parte da franquia, você vai ser formado aqui na cidade de Vinhedo, onde a gente tem a nossa unidade 01, onde a gente teve o nosso laboratório e começou a startar essa operação de franquias pelo país. Aqui você pode ver uma comunidade bastante engajada. Agora eu quero que você se pergunte, né, por que o Gil está falando que essa comunidade é engajada? Existe uma característica nesse grupo de pessoas que ele diz para mim que essas pessoas estão inseridas em uma comunidade, que elas são engajadas nessa comunidade. E é o uniforme. Todas ou 97% delas estão uniformizadas com o nosso merchandise oficial da Cross Experience. E o que isso significa? As pessoas, elas, ao passar pelo processo de emagrecimento, ao passar pelo processo de transformação corporal, e inseridas nessa comunidade, elas sentem na obrigação de retribuir, além daquilo que elas já pagam na sua unidade por mensalidade, também investindo na marca, né? É muito mais fácil você vender para as pessoas uma marca a qual ajudou-as ser transformada, né? É muito mais fácil você vender um suplemento, é muito mais fácil você vender uma camiseta, um merchandise da CX Store. Então, o que determina que uma comunidade está engajada ou nem tanto é a quantidade de pessoas uniformizadas que você vai identificando nessas comunidades. E a nossa metodologia, ela foi trazida dos Estados Unidos aqui para o Brasil, né? O Thiago de Oliveira, nosso CEO, ele viveu por muitos anos nos Estados Unidos, ele foi para lá fazer um estudo de campo, né? E por lá ele viveu por muito tempo, né? Deu consultoria em mais de 1.000 academias, e dentre essas 1.000 academias, ele percebeu que existia uma demanda reprimida no mercado. O mercado fitness, ele não estava alcançando, ele não estava buscando um nicho específico de pessoas, ele não estava buscando um avatar específico de pessoas, né? Aquelas pessoas sedentárias, as quais não estavam frequentando nem a academia de musculação e nem o CrossFit, né? Então essas pessoas, elas estavam em casa assistindo Netflix, né? A gente costuma brincar aqui, a gente costuma dizer que o nosso concorrente
não é nenhuma rede de academias, né? O nosso concorrente ele é a Netflix, né? São os streamers de filmes, né? Os streamers aí de entretenimento, o qual leva o nosso avatar a não buscar ali o seu desenvolvimento, né? A sua saúde, o seu bem-estar, a sua alta performance. E esse é o nosso público, né? Então, dentro dessas visitas de campo, durante esses vários anos pelo mercado fitness, o Thiago, nosso CEO, ele identificou essa demanda, ele trouxe esse método dos Estados Unidos a brasileirou. Então, é um método americano abrasileirado, qual vocês vão identificar dentro da nossa rede de academias e assim você vai ter uma oportunidade de praticar um treino aí na prática também. E quem que é o nosso fundador, né? O nosso fundador é o Thiago de Oliveira, já citei o nome dele aqui para você. O Thiago ele tem uma extensa formação no segmento fitness, né? Ele tem uma dupla formação, onde ele primeiro se formou em administração de empresas e também em educação física. Foi algo que deu para ele uma base muito sólida, né? Porque geralmente ou você tem um ou você tem outro, né? E ele acabou que uma formação completou a outra. Ele tem uma experiência internacional muito grande, né? Ele viajou por diversos países, toda a Europa, toda a América do Sul. Então ele viajou também em diversas academias, diversos estados, diversas cidades aqui dentro do Brasil para identificar também o nosso público, né? Ele trouxe também dos Estados Unidos uma metodologia única, né? E aplicou aqui pra gente. Tem uma experiência empreendedora também, porque ele, além de toda essa consultoria que ele trouxe, ele também teve um CrossFit nos Estados Unidos e esse CrossFit existe até hoje. Então, o Thiago ele foi a fundo, ele buscou, ele investigou e ele trouxe pra gente aqui no Brasil uma metodologia testada e aprovada, né? E aqui eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu havia comentado que o mercado fitness ele só cresce cara, de 2014 até 2024, vocês estão vendo aqui que é um lapso temporal de 10 anos, né? Então, na última década esse mercado vem crescendo, ele vem praticamente dobrando de tamanho. Então, é um mercado que cresce ano após ano. Então, a gente tem o dado aqui, né, do ACAD para vocês, a gente trabalha com dados, e o crescimento do mundo fitness, ele vem só aumentando. E após a pandemia, as pessoas se conscientizaram muito mais a sua saúde, né? Então, hoje, se a gente pegar antes da pandemia e agora depois da pandemia, o número de pessoas que procuram as academias para fazer atividade física ele é muito maior. Ele dobrou de tamanho. Porque as pessoas elas sentiram a necessidade de estarem mais preparadas, com o seu físico mais preparado, com a saúde mais preparada, para que elas não viessem a sofrer a ser acometidas por alguma doença ali que venha abalar a ponto de ficar mal. A gente teve várias situações na pandemia em que pessoas que tinham uma prática de atividade física, elas passaram e elas voltaram. Já algumas pessoas que estavam vivendo um pouco mais de sedentarismo, elas acabaram falecendo, elas acabaram tendo sequelas muito graves no decorrer da Covid-19, né? Isso foi trágico, só que alguma coisa, uma lição lhe trouxe, né? Para as pessoas estarem mais saudáveis. E eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns dos modelos de academia que as pessoas costumam dizer que são nossos concorrentes, né? A gente brinca que não tem concorrente e tudo mais, entretanto eu vou mostrar para vocês os modelos existentes no mercado. O principal aqui é a academia convencional. E quais são as desvantagens da academia convencional? O treino, ele é monótono, né? Então você chega na academia, você vai, faz seu treino, você pega, você vai embora, não tem a questão da comunidade. Os resultados são insatisfatórios, né? Então vai depender da sua constância também, mas os resultados na maioria das vezes, isso aqui a gente pegando de maneira global, resultados insatisfatórios e baixíssima retenção. Eu tenho certeza que você conhece uma ou mais pessoas que simplesmente pagavam mensalidade numa academia e não frequentavam, acabavam faltando na academia, acabavam não indo. E essas academias convencionais, elas ganham com essas pessoas que não vão, né? Diferentemente do nosso negócio, a gente quer que a pessoa vai. O investimento, uma desvantagem desse modelo de negócio é o investimento, um investimento relativamente alto, né? Então, segundo o Sebrae, na pesquisa de 2024, ele dizia que é acima de 300 mil reais para você abrir uma academia convencional. Vai depender muito do tamanho, vai depender muito do modelo, mas até hoje eu não vi nenhuma que fosse abaixo ali dos 600 mil reais. Então, 300 mil reais aqui até uma estimativa humilde. E qual que é o público do pessoal da academia convencional? São os fanáticos por musculação. São pessoas que querem ter um corpo definido, pessoas que querem ter ali talvez um estilo de vida mais saudável também, mas de fato são as pessoas que querem ter um corpo mais desenhado, um corpo mais definido. O CrossFit, né, é um modelo muito parecido com o nosso tipo de negócio, né? Quais são as desvantagens do CrossFit? Então, o modelo do CrossFit é um modelo de licença. O que é um modelo de licença? Você apenas ali adquire o nome da marca, você adquire o direito de utilizar o nome, né? Então, é diferente do segmento do franchising, que logo mais pra frente eu vou explicar para vocês. A mão de obra do CrossFit, ela é específica e cara, porque o professor do CrossFit, ele custa mais. O professor do CrossFit, ele tem certificações a mais
que o professor de educação física formado ali, que tem o CREF, não tem. Então, ele foi alguém que foi além, ele foi buscar as formações a mais para que a sua hora-aula custe mais também. Então, a mão de obra ela é específica, são só pessoas que têm as certificações do CrossFit podem praticar um treino de CrossFit. Existe um alto risco de lesão dos alunos, porque muitas vezes um aluno sedentário ele chega no CrossFit e o CrossFit ele é um modelo de negócio, ele é um modelo de treino de alta performance. São pessoas que querem levar o seu corpo ao extremo. E uma pessoa sedentária muitas vezes vai se deparar com algum tipo de lesão no meio do caminho, né? Porque ela tá sedentária, ela não tá praticando nenhum exercício físico e logo de cara ela vai pro CrossFit, né? Talvez ela tivesse que ter feito outros treinos antes, né? Outro tipo de academia, frequentado outro tipo de academia antes. E a mensalidade do CrossFit é alta. Consequentemente, por quê? Porque o investimento ele é de 350 mil a 450 mil, segundo o Fortify. Então, eu posso dizer que é acima de 450 mil. E por que a mensalidade é alta? Porque o professor ele é caro e o investimento também é caro. E o público-alvo são pessoas que buscam alta performance. É um nicho de altíssima performance. Com certeza você já ouviu falar do CrossFit Games, onde as pessoas levam o seu corpo ao extremo, né? Elas buscam ali altíssima performance mesmo. O CrossFit ele é como se fosse uma modalidade para atletas, pessoas que buscam o limite corporal mesmo. Exatamente isso. O público-alvo são pessoas que gostam de exercícios de alta performance. Eu não estou falando aqui, algum desses investimentos é um mau investimento. Só que, assim como cada investimento, eles têm os seus prós e os seus contras também. Então, esses são alguns dos pontos negativos de você ter um CrossFit. E o modelo Cross Experience, né? Quais são as vantagens do modelo Cross Experience? A gente trabalha com o modelo do franchising. O franchising ele te dá vários manuais, passo a passo, e o franchise ele pega na sua mão. Assim que você efetuar o pagamento da sua taxa de franquia, você não vai ficar solto sem suporte. Uma pessoa do departamento de implantação vai entrar em contato com você, vai te dar orientações, vai agendar uma reunião com a psicóloga, vai trazer você para a escola de excelência onde você vai ser formado, você vai participar da formação de franqueados, você vai sair daqui, vai receber os manuais de implantação, vai fazer curso online, vamos ter reunião pelo menos 4 dias da semana. Existe um passo a passo a ser seguido, existem processos, procedimentos, manuais. O que mais existe dentro do modelo franchise são os manuais para que você faça as coisas do jeito certo. O treino é inclusivo, dinâmico e em grupo. A gente tem o mesmo treino para todos os alunos. Então você chega lá, já tem o treino desenhado no quadro, as pessoas vão fazer o mesmo treino, trabalhando do jeito que a gente te ensinar. Você vai criar uma comunidade muito forte, você vai trabalhar as formas de ganho e isso vai colocar dinheiro no seu bolso. Nosso público-alvo é gigantesco, né? Hoje eu tenho certeza que você conhece uma ou mais pessoas que precisam emagrecer de 5 ou mais quilos, de 5 quilos para frente. Então, o nosso público-alvo, o nosso avatar, ele não é escasso, né? Existem diversas pessoas precisando emagrecer. A gente tem uma tecnologia inovadora para a experiência única para o cliente. Logo mais eu vou falar um pouco mais da CX Pulse para vocês, mas é algo diferencial. A nossa mensalidade, ela não cobra mais por isso. É como se fosse um brinde, fosse um extra para o aluno. E o investimento é relativamente baixo, a partir de 140 mil reais. Então, é praticamente menos da metade do que os investimentos que eu falei para vocês nos slides anteriores. E qual que é o nosso público-alvo aqui, né? São pessoas que queiram eliminar 5 ou mais quilos. Então, o nosso avatar, o nosso público-alvo, são pessoas que querem emagrecer 5 ou mais quilos, não tem tempo para fazer atividade física, mas tem tempo para maratonar uma série. São pessoas ali que não estão priorizando a sua saúde, né? O nosso avatar, ele perde ali um domingo inteiro, um sábado inteiro, uma sexta-feira inteira, assistindo uma série na Netflix, maratonando, só que ela diz que não tem tempo para cuidar da sua saúde. Esse é o nosso público-alvo, esse é o público-alvo da Cross Experience. Eu havia falado que ia comentar um pouco mais sobre a nossa tecnologia, e a gente tem aqui a CX Pulse, né? Eu não sei se você já treinou em alguma academia que tem algum sistema de monitoramento parecido com esse, mas o que é isso? A CX Pulse é um sistema de monitoramento cardíaco, né? Ela vai te mostrar ali, você vai colocar um bracelete no seu braço e ele vai te monitorar quanto você está gastando de caloria, os seus batimentos, né? Ele vai mostrar a duração do seu treino. Às vezes você pensa que está numa zona de intensidade muito grande, você pensa que está esbaforido ali, você pensa que não consegue dar um pouquinho mais de gás. Só que você olha lá no telão lá em cima e, cara, você tá na zona de conforto ainda. Você nem chegou no seu limite ainda. Então, às vezes é muito mais uma sensação que a gente sente ali, que a gente tá passando, do que de fato algo que seja real. Porque quando você está sedentário, é comum você achar que tá entregando o seu máximo no treino e às vezes você não tá, né? Você pensa que vai morrer e não tá morrendo. Esse que é o ponto. E é algo extremamente gamificado, né? Isso aqui gera desejo nas pessoas de estar participando, de estar com a pulseira no braço, de estar no ranking ao final do treino, porque ao final do treino vai ser mostrado no telão um pódio, um terceiro, segundo e primeiro lugar, aquela aula, daquele treino. Não estimula a competição, mas ele mostra lá no telão, aquela competição você contra
contra você mesmo, né? Ah, eu tô no terceiro lugar, que maravilha. Eu nunca fiz um treino e hoje eu tô no terceiro lugar aqui. Então, talvez eu tenha vindo de alguma academia, agora eu quero ficar no pódio ali do treino, tô em segundo, tô em primeiro lugar. Então, é algo que gera desejo nas pessoas participarem e aparecer com o seu rosto ali. E mesmo que não esteja no pódio, todo mundo, por isso que a gente trabalha num negócio que é inclusivo, né? O nome de todo mundo vai estar ali no telão com as diretrizes do seu treino, né? Batimento, calorias, né? Ali a zona de intensidade. Então, é algo que é um diferencial do nosso negócio hoje. E estamos falando de um mercado gigantesco e sem concorrência, né? É um nicho de mercado pouquíssimo explorado. Nossos clientes buscam preços acessíveis e estão cansados dos treinos tradicionais. O nosso mercado são pessoas que queiram entrar em forma e se sentem intimidadas em um box de crossfit, academia de musculação e tudo mais, né? A gente está aqui, exatamente aqui no meio, está a Cross Experience, né? Entre as academias low cost, entre a academia convencional, entre os boxes de crossfit, você vai encontrar aí uma solução para as pessoas que estão sedentárias, acima do peso, que não têm vontade de treinar. Quando ela se conecta com alguém que foi na Cross Experience, essa pessoa consegue trazer ela nunca mais vai querer sair de lá. Aqui você pode, né? Veja agora algumas de nossas unidades espalhadas pelo Brasil, né? A gente tem 19 aqui na parte norte, na parte nordeste a gente tem 28, na parte centro-oeste a gente tem 17, no sudeste a gente tem a maior concentração de unidades nossas no sudeste, a gente está com 150 unidades nessa região. Na região do sul aqui embaixo a gente está com 28 unidades. E 6 anos de ação, a gente chegou a 20 estados com um total de 230 unidades em operação. Talvez você pense, né, que o mercado saturou, vai caber mais alguma unidade no Brasil? Será que se eu comprar agora vai ter espaço para mim nesse mercado? Então fica tranquilo, porque olha só o que eu vou te apresentar nesses números aqui. No Brasil hoje a gente tem 160 milhões de pessoas sedentárias, né? Sendo dessas 160 milhões, 127 milhões com sobrepeso e dentre esses números também 51 milhões obesos, né? Então, os sedentários eles se definem ali em pessoas que não praticam uma atividade física regularmente. Sobrepeso, pessoas com índice de massa corporal elevada e obesos, aquelas pessoas que estão enfrentando riscos graves de saúde devido ao peso, né? Então, academias tradicionais e boxes de crossfit intimidam as pessoas, né, iniciantes ali, e o nosso modelo de negócio é um modelo muito acolhedor. Às vezes, quando você passa do lado de fora de uma unidade e as pessoas pensam que é um crossfit, pode se sentir intimidada também. A imagem do mercado referente ao crossfit ela é um pouco intimidadora. Então as pessoas elas buscam outro tipo de negócio, outro tipo de treino. E a nossa metodologia ela é inclusiva, né? Um treinamento funcional adaptado para todos os níveis de condicionamento físico. Um exemplo, se chegar alguém no seu box, né, algum aluno seu se lesionar, tiver alguma lesão na perna, no braço, qualquer parte do corpo que seja, o professor de educação física dessa academia ele é capacitado, ele é orientado quinzenalmente pelo nosso head coach Paulo Adriano e formado pelos nossos níveis de formação de coaches dentro do método Cross Experience. Ele é treinado, capacitado para que ele adapte os treinos para aquela pessoa. Qualquer pessoa com qualquer nível de limitação corporal, ela consegue efetuar o nosso treino do início ao fim, de maneira adaptada. Nossa comunidade é muito forte, né? É um ambiente acolhedor, onde todas as pessoas se sentem em grupo. Então, ninguém é excluído dentro da Cross Experience. A gente tem uma comunidade que engloba todo e qualquer tipo de pessoa e a gente não faz diferenciação em nenhum grau e nenhum nível. As nossas comunidades são muito fortes, elas consomem esse suplemento da Cross Experience, elas vestem o merchandise da Cross Experience e elas vendem a marca. Elas usam e elas vendem a marca para você. E os nossos resultados, eles são resultados reais, né? As pessoas que passaram pela Cross Experience e tiveram uma transformação vão estar presentes no quadro inicial da academia. Na porta da academia da Cross Experience que você entrar, vai ter os resultados bem coladinho na porta lá, no quadrinho. E aquelas pessoas tiveram resultados reais dentro da Cross Experience, dentro daquela unidade da Cross Experience, né? É algo que reforça ainda mais a sua comunidade. Os preços são extremamente acessíveis, né? Por qualquer parte do nosso país que tem uma Cross Experience, o preço ele ainda é um preço acessível. Então, a gente trabalha com o preço hoje para atingir as pessoas de qualquer nível social. Agora, no próximo slide, vou trabalhar com vocês as nossas formas de ganho no segmento de micro franquias. Porque quando você compra uma Cross Experience, você não está comprando uma academia. Você não está comprando uma academia. Você não está comprando uma academia somente porque você está comprando uma academia de treino. Você está comprando uma loja de vestuário e acessórios e você está comprando uma loja de suplementação, de suplementos. Então você tem
3 micro franquias dentro de um único negócio. Uma franquia de suplementação, né? Whey, colágeno, chás, a gente tem pré-treino, a gente tem uma linha completa de suplementos para você vender na sua academia. A gente também tem uma linha vasta e completa de vestuário e acessórios que você vai trabalhar dentro da CX Store na sua unidade. E você também tem a franquia de treino. Então a gente costuma dizer que são 3 micro franquias dentro de um único negócio. Então esse empilhamento, né, de faturamento, empilhamento de negócios, ele vai fazer muita diferença no seu faturamento final e no seu lucro final também. Agora eu vou explanar um pouco aqui das nossas 6 formas de ganho. Hoje a gente tem e a gente trabalha com 6 formas de ganho. Qual que é a primeira forma de ganho? A mensalidade, né? Assim como eu havia comentado com vocês, hoje uma mensalidade extremamente acessível, né? Aqui a gente coloca um exemplo aqui de uma mensalidade de R$ 109,90 com 3 vezes na semana. A gente tem produtos fracionados, então você vai, assim que você tiver a sua unidade, você vai comprar produtos para vender fracionadamente. Então, produtos como sachê de café, o sachê de coffee, o preparo de pudins e degustação, então todos com produtos ali fracionados. A gente tem também os produtos no atacado, que eu comentei que seria a sua loja de suplemento. Então a gente tem cafeína, creatina, glutamina, shake, vários sabores de pré-treino. Então a gente tem whey, todos os produtos da linha nutricional para você fornecer para o seu aluno, porque se ele começou a treinar e ele está frequentando a sua academia, ele vai precisar de suplementação. E nada melhor do que você está ajudando ele a perder peso, vender a suplementação para ele também e vender algo que seja da marca que ele confia. E aqui é a sua loja de merchandise. Nossa quinta forma de ganho é o bônus de indicação. Então, assim que você tiver a sua unidade, você poderá duplicar essa operação, trazendo uma pessoa interessada para conhecer mais sobre o negócio. E essa pessoa interessada pode ser um aluno, ela pode ser um familiar, ela pode ser um parente, ela pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver contigo, mas você trouxe ela e conectou ela ao departamento comercial, você vai ter um bônus de indicação assim que essa pessoa fechar contrato com a gente, fizer o pagamento e começar a instalação dessa unidade. Dentro do contexto do bônus de indicação, você também entrará para a lista de possíveis ganhadores do Cruzeiro. Então a gente tem uma premiação aqui e anualmente a gente leva diversos franqueados nossos para um Cruzeiro e você pode concorrer ao Cruzeiro também. Na verdade, não é concorrer, porque preenchendo alguns requisitos é meritocracia extrema. Preenchendo os requisitos, você já se qualifica. Não é um sorteio, não é nada do tipo. Então, imagine que você faça 3 duplicações e tenha um faturamento de R$ 20.000. Ou 2 indicações e um faturamento de R$ 70.000. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, a depender dos critérios do manual de indicação, você terá ali a possibilidade de adentrar um cruzeiro com diversos franqueados. E olha só, esse ano a gente está lotando o cruzeiro. São, se eu não me engano, 20 franqueados que vão participar desse cruzeiro no ano de 2025. Então, é algo real, é algo que é muito tangível. É algo, eu não vou falar que é fácil porque vai depender de fatores, mas muitos franqueados conseguem. Então eu acredito que se muitos estão conseguindo, se eu fosse franqueado eu também conseguiria. Então, atendendo os critérios aí da indicação, você vai conseguir sim também participar do nosso cruzeiro ou talvez uma viagem internacional. O 6, o infoproduto, né, o afiliado ao marketing digital. A gente tem um infoproduto que se você se afiliar e vender ele para os seus alunos, você também é comissionado a partir disso. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns dos resultados reais, tá? Esses resultados são reais de alunos da Cross Experience. Ela eliminou 24 quilos em um ano, eliminou 21 quilos em 7 meses. Olha só que transformação. Parece outra pessoa, cara. 30 quilos em 6 meses. Vamos falar um pouquinho aqui agora das nossas fontes de renda combinadas, né? Então, imagine que você tenha 100, 200 ou 300 alunos, trabalhando com mensalidades, atacado, varejo e merchandising. Com 100 alunos, você consegue chegar a um faturamento total de 16.389,40. Com 200 alunos, você consegue chegar ali 32.778,80. E com 300 alunos, trabalhando todas as formas de ganho que eu falei para vocês aqui, você consegue chegar num faturamento de 49.168,20, tá? Um lucro com produtos mais mensalidade. Vou mostrar para vocês aqui agora os nossos modelos de unidade, né? Quando você isso aqui você começa a se preocupar depois que você já é um franqueado da Cross Experience, mas é muito válido você conhecer isso agora, você saber disso agora. A única diferença entre os nossos modelos é o tamanho, a metragem de cada academia e a capacidade de alunos por aula. Então, o Economy ele comporta até 140 alunos, o Standard até 250 alunos e a unidade Premium até 350 alunos no total. A diferença entre as unidades é basicamente o tamanho na metragem de cada uma. E ali,
a quantidade de alunos que você vai conseguir colocar em cada aula. Não se preocupe com isso, porque a gente é muito flexível no sentido de horários de aula. Então, se você tem uma unidade standard e deu a capacidade máxima de alunos e tem pessoas querendo se matricular, você vai ter um ótimo problema, né? Mas você consegue resolver ele fácil. Você consegue aumentar os horários de aula, talvez para mais, talvez para menos, né? Então, você consegue comportar aqueles alunos ali que você ainda não tem, né? E o que é o investimento de cada unidade dessa? A taxa de franquia, ela não muda. Então, a taxa de franquia para a Economy, Standard e Premium é o mesmo valor, de R$ 49.900. Para instalar uma unidade Economy completa, o investimento total dela, você gasta R$ 139.900. A Standard, o investimento completo, inaugurado, R$ 154.900. E a unidade Premium, né, o investimento total a partir de R$ 174.900. Por que eu digo a partir de? Porque a unidade Premium você pode ser 350, mas pode ser mais metros, né? Então, se você o nosso tamanho Premium, ele não tem ali o limite maior. Então, se você tiver um barracão aí para instalar a unidade 400 metros, 450 metros quadrados, vai ser Premium ainda e vai ser um investimento maior que R$ 174.900. E esses valores aqui estão sujeitos à alteração, né? Porque se a sua unidade, se o seu imóvel precisa de mais investimento em reforma do que um outro, logicamente você vai gastar mais do que a gente gastou aqui para abrir um em Vinhedo que já estava tudo pronto. Então, vai variar de quanto precisa ser investido no seu imóvel para adequação. Exemplos de unidades aqui. Vou te mostrar uma unidade Economy, a CX Maracás. Aqui é uma unidade que é pequena, né? Só que vocês vão se surpreender aqui com os números e a organização, né? Olha só que a organização é maravilhosa. É uma unidade que não falta merchandise na sua arara. E eu costumo dizer para os franqueados aqui que só não vende quem não tem, né? Então, se você não tem produtos expostos aqui, você não vai vender mesmo. E agora os números dessa unidade, né? Ela é de uma família, né? O Caio, o Luiz e a Luana. Eles investiram, na época, R$ 75 mil, abriram em 27 de 4 de 2021, alcançaram 100 alunos nos 5 primeiros meses, estão com 127 alunos hoje e faturando R$ 18.800. Custo fixo médio R$ 10 mil, lucro mensal R$ 8 mil. Agora uma unidade standard, a CX Canoas. CX Canoas já é uma unidade um pouco maior, é um padrão intermediário. E qual que é os números aqui? Quais são os números aqui do Michel e da Milena? Lá no Rio Grande do Sul, né? Investiram R$ 115 mil, inauguraram 27 de outubro de 2023, conseguiram 100 alunos no primeiro mês. O número total de alunos ativos hoje é 188 alunos, mais 85 alunos de agregadores, como Gympass e TotalPass, né? Faturamento mensal, R$ 35 mil, custo fixo, R$ 12.500 e lucro médio mensal de R$ 22.500. Agora uma unidade premium, aqui a unidade de CX Camboriú. Qual foi o investimento aqui do Patrick, Viviane e Jéssica de Santa Catarina no Camboriú? Investiram R$ 120 mil. A inauguração da unidade foi dia 18 de 9 de 2021 e conseguiram 100 primeiros alunos em 12 dias de operação. Nos 12 primeiros dias, conseguiram 100 alunos ali. O número ativo de alunos hoje, 412 alunos e um faturamento mensal de R$ 53 mil, com custo mensal de 25 mil e um lucro médio mensal de 28 mil reais. Então, não sei se faria sentido para vocês, se seria legal, um lucro médio mensal de 28 mil reais. Então, essa é uma operação muito boa e diversas operações nossas têm esse número de faturamento, né? Esse número aqui de lucro. Às vezes uma unidade que tem um faturamento menor até, ela consegue um lucro mensal desse, por conta do seu custo fixo, né? Existem diversas regiões do nosso país e cada região é um custo fixo mensal, é um custo médio diferente da outra. Existem unidades que conseguem alcançar um lucro de 28 mil reais, um faturamento menor. Quais são os custos operacionais? Né? Uma projeção aqui para 100 alunos, um custo fixo médio a gente deixou aqui em 10 mil reais, a partir de 14 mil reais, né? de total aqui. O aluguel, R$ 4.500, energia, R$ 450, água. E isso aqui, pessoal, eu sei que vai variar de região para região, entretanto, a gente colocou uma média, né? Uma média aqui geral. Imagine que você gaste 4.500 de aluguel, 450 com energia, 150 com água, 150 com internet, quase 4 mil reais com professores, 300 reais com contabilidade, 60 reais com CREF, ECAD, 235 reais. O que é o ECAD, né? O ECAD é aquele órgão que você vai pagar para poder tocar as músicas dentro da sua academia. Então, você tem que pagar, não tem jeito. Seguro obrigatório também, né? A gente já teve unidades aqui que sofreram por conta de eventos da natureza, ou às vezes aqui uma falha técnica do sistema que veio a causar um incêndio, e por conta da unidade ter o seguro cobre aquele prejuízo ali que a pessoa teve. E imagine, você investe tanto no negócio, investe 180 mil, 170 mil reais para poder abrir uma unidade e perde tudo por um incêndio. E imagina você não se calçar, né? O seguro é ali o calçado principal dentro da sua operação.
de fato, não tem como você investir 150 mil, 170 mil reais num negócio e não contratar um seguro de incêndio, por exemplo, né? É, é, é difícil, é difícil. Existem pessoas que não fazem, mas é obrigatório ter. O software de gestão, R$ 300, material de limpeza, R$ 200, material de escritório, R$ 50, material descartável, R$ 200, nutrição barra merchandising, R$ 2.000, imposto, R$ 600, royalties, 425 e fundo de marketing mensal, 199. Tudo isso somando um total de R$ 14.178. Isso seria um custo fixo médio mensal ali, para você ter uma base, beleza? E vamos agora conhecer os números e projeções aqui por trás do X. Então, com a projeção aqui que a gente fez, você alcança o seu ponto de equilíbrio a partir do 14º mês. Então, com 220 alunos, a partir do 14º mês ali, você já consegue, a partir dali, todo o lucro que entrar é lucro de verdade. Então, você já pagou o seu investimento. Então, se você quiser dar um print nessa tela e dar uma pausa para estudar melhor os números, né? A gente tem na coluna vertical, aqui no canto esquerdo, todos os tipos de entradas, né? De faturamento e custos. E aqui no 14º mês seria o seu ponto de equilíbrio aí. E alguns dos resultados de nossos operadores que são reconhecidos ali dentro do módulo 10, que é a nossa convenção nacional, a gente faz uma vez por ano. Com mais de 100 alunos aqui, os resultados de nossos operadores, tá? E aqui também, isso aqui, essa foto, que está meio de fundo aqui desfocado, mas é uma foto dos nossos franqueados que alcançaram mais de 100 alunos naquele período. Essa foto aqui de fundo são os nossos franqueados que conseguiram mais de 200 alunos. Essa foto são os franqueados que conseguiram mais de 300 alunos também. E aqui é um grupo seleto de pessoas que conseguiram mais de 400 alunos. Olha só que maravilha. Você quer fazer parte dessas pessoas aqui? Tá com seu nome aqui? Tá presente nesse quadro, nesse reconhecimento? Esse aqui, pessoal, sem dúvida, um resultado esplêndido, espetacular. Pessoal lá de CX Piabetá, que conseguiu um resultado de mais de 500 alunos na sua operação. E como atingir esses resultados, né? Como que essas pessoas chegaram para atingir esses resultados? Será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou comprar taxa de franquia? Será que eu vou conseguir chegar lá? E por trás de tudo isso, existe alguém que vai te dar apoio, existe alguém que vai te dar suporte, né? A gente tem uma equipe hoje muito robusta e muito completa para atender cada necessidade do franqueado. Então, hoje, já com quase 7 anos de presença no mercado, quase 7 anos de operação, a gente já sabe quais são os gargalos de cada academia, quais são os gargalos de cada operação, e a gente tem uma solução para cada problema, né? Então, você tem uma equipe por trás para te dar todo o apoio e suporte, né? O Cross Experience University, como a gente carinhosamente chama a nossa empresa, a Cross Experience University, primeiramente, ela vai te formar, ela vai te transformar em um franqueado de sucesso, uma pessoa que visa o sucesso. E a gente vai te dar o suporte total para isso. Você vai ter um time de implantação, um time de sucesso do franqueado, né? O seu coach, ele vai ser formado por um dos maiores profissionais do mercado dentro do segmento. A gente tem aqui diversos materiais, manuais, para que você comece já a sua operação e inaugure já com alunos estratégias de venda, estratégias de pré-venda. Então, se eu ficasse falando aqui, ia ficar falando por 2 horas só de tudo que a gente tem aqui de material e de apoio e suporte para que você já comece a sua operação já com uma carteira de clientes. Então, a Cross Experience University, ela está aqui para te dar suporte, para te dar apoio. E agora eu vou te mostrar aqui a nossa fórmula do sucesso. Só que eu peço que você tampe a tela aí, você não deixe ninguém ver, porque essa fórmula aqui ela é muito secreta, ele é o nosso segredo, então não revele isso para ninguém, fica para você, tá bom? Tô confiando em ti aqui, tô confiando em você. Primeiro, nós captamos novos alunos. É a primeira porta de entrada, né, de forma de ganho da academia. Esses alunos, eles vivenciam o treino que funciona, um treino que dá resultado de verdade, né? Você tem certeza que você chegou a essa reunião aqui, ou talvez porque alguém te colocou aqui, porque você viu que tinha resultado de verdade. Então, o treino que funciona, por isso é o nosso slogan. Entrando ali, fazendo o treino que funciona, essa pessoa ingressou e começou a fazer parte de uma comunidade. A comunidade abraçou essa pessoa. Assim que você entra, você pisa o seu pé direito na academia, na Cross Experience, você já está fazendo parte de uma comunidade. A comunidade vai te engolir. A comunidade, ela quer te ver bem, ela quer te ver melhor. E fazendo parte dessa comunidade, essa pessoa, consequentemente, ela vai abrir espaço na sua dieta para a nutrição que funciona. A nutrição que funciona é imbatível. E olha só, até agora, hein? Novos alunos participando do treino que funciona, entrando de uma comunidade, consumindo a nutrição que funciona, com a soma desses 4 pilares que eu falei para vocês anteriormente. O que ela vai ter? Ela vai ter resultado, indiscutivelmente. Se ela fizer o mínimo, ela já vai ter resultado. Então, os resultados imbatíveis virão. E essas pessoas que tiveram resultados imbatíveis, o que ela vai fazer? Ela vai indicar um negócio. Ela vai indicar, porque tudo aquilo que é bom, a gente indica. O que é ruim, a gente nem fala, a gente despromove. Mas aquilo que é bom, a gente promove com gosto. E essas indicações
se tornarão o quê? Essas indicações se tornarão novos alunos que participarão do treino que funciona, que ingressarão numa comunidade que consome a nutrição que funciona, que tem resultados imbatíveis e que gera mais indicação. É uma roda perfeita, né? Um ciclo perfeito. E esse é o nosso segredo. Esses são os nossos pilares. Assim como quando você tiver a oportunidade de participar da formação de franqueados dentro da Escola de Excelência, aqui na Cross Experience University, você vai ver exatamente isso. Esses são os nossos pilares que fazem com que o nosso negócio é o que é, se tornou o que é, por causa dos nossos pilares. E qual que é o perfil do operador da Cross Experience, né? Qual que seria o perfil ideal do operador da Cross Experience? São pessoas que tenham disponibilidade de ficar na operação diária do box. Por quê? O nosso modelo de negócio não é um modelo de investidor. Você pode até ser investidor, mas se você for um investidor que quer trabalhar, porque a Cross Experience é para quem quer trabalhar com pessoas. São pessoas que têm disponibilidade para ficar na operação do box. Né? O dono tem que estar presente. O negócio foi desenhado para que o dono esteja inserido na operação diária do box. São pessoas que querem ter o seu primeiro negócio. Nada impede que você que já tenha algum negócio ou que você queira autônomo e queira ter algum negócio agora, não é um impedimento, né? Mas ele foi desenhado para pessoas que querem ter o seu primeiro negócio. Pessoas comunicativas, né? Pessoas que gostam de falar com pessoas, pessoas com um estilo de vida saudável ou pessoas que querem começar a ter uma vida saudável, né? Se você pode vir aqui hoje e você não tem um estilo de vida muito saudável ainda, mas você está disposto a ter, é excelente, porque você vai ter uma transformação junto com os seus alunos. Você vai vestir a camisa do negócio de verdade. E aquele resultado que tem lá no início, na porta do seu box, o que está no topo vai ser o seu. Né? O primeiro resultado do seu box vai ser o seu. Aquele antes e depois do franqueado, aquele antes e depois do dono da academia, ele tem um peso muito grande para com os alunos e para com as pessoas que vêm visitar a sua academia. Isso é indiscutível em toda a nossa rede. Pessoas apaixonadas por ajudar outras pessoas, né? Pessoas que gostam de fazer o bem, pessoas que estão inseridas nessa comunidade, nesse mundo, para fazer o bem para outras pessoas. Esse é o perfil ideal do operador da CrossX. Vou te mostrar aqui agora, a gente já chegando aqui no final, falar um pouco da esteira que você vai seguir a partir de agora, né? Primeiramente, você vai ser convidado, assim que você decidir fazer parte, né? Agora eu assisti a apresentação do Gil aqui, eu acho que faz sentido para mim. Vai chamar alguém do comercial, vai conversar sobre contrato, COF e tudo mais, e depois que tiver tudo acertado, tiver tudo pago, tiver contrato feito, o que acontece, né? Você vai vir para participar em uma capacitação inicial, e essa capacitação inicial será uma imersão presencial aqui em Vinhedo, na nossa sede corporativa, né? Logo após essa imersão presencial, será liberado para você o acesso aos nossos módulos online. Vai terminar aquela capacitação presencial, só que de maneira online. Uma próxima etapa seria o lançamento estratégico, né? Aquilo que eu falei para vocês sobre o acompanhamento, sobre a prestação de um profissional ali da área de implantação, né? Com disponibilidade para te ajudar a inaugurar com pelo menos 50 alunos ali. Então, é disso que eu tô falando, daquele lançamento, aquela inauguração, já faz parte aqui da nossa esteira. E após isso, o que acontece, né? Eu inaugurei, e aí, o que vira? O que acontece depois disso? Rapaz, depois que você inaugura, nunca mais você perde o contato com a gente, porque o suporte é contínuo. A gente tem um suporte ali contínuo com o departamento de sucesso do franqueado, além de toda terça-feira a gente tem o nosso alinhamento com o CEO e com os líderes da empresa. Toda quarta-feira você tem o treinamento de vendas. Então, você, futuro franqueado, que vai fazer aqui parte do nosso quadro de franqueados, nunca deve se desconectar da franqueadora e deixar de fazer parte do treinamento de vendas, porque vendas é o que move o mundo. Se você quer colocar dinheiro no seu bolso, você vai ter que vender. Então, o treinamento de vendas ele foi desenhado para você. Toda quinta-feira tem reunião ou de sucesso do franqueado ou de rumo ao sucesso, então você nunca vai ficar desamparado, né? Então, sempre, para cada dia da semana, a gente tem uma reunião para te dar o suporte. Você deve estar pensando, nossa, mas é muita coisa, né? É muita coisa, tem muita reunião, tem muito suporte, tem muito planejamento, tem muito documento, é aluno, é financeiro, é gestão, é DRE e tudo mais. E como que eu faço isso, cara, no dia a dia? Porque eu trabalhando na ponta, atendendo cliente e tudo mais, fica tranquilo que a gente tem um parceiro espetacular e sensacional para simplificar a sua vida na operação. Então a gente tem um parceiro chamado PAC, é o maior sistema de gestão de academias que você encontra no mercado. Ele vai te ajudar a simplificar a sua vida, te entregando tudo de maneira detalhada e simplificada ao mesmo tempo. Por lá você vai controlar o check-in do seu aluno e o DRE da sua empresa. Então ele pega de ponta a ponta e ele é espetacular. Só que ele é um tubarão, então você vai ter que aprender a pilotar ele, vai ter que aprender certinho, fazer todos os módulos disponíveis para pilotar essa nave espacial aí que é o sistema PAC. Aqui, né, alguns depoimentos de alguns de nossos franqueados, né, algumas avaliações. O Michel da CX Canoas, o Rafael e a Mariane também da CX Canoas, e aqui as nossas avaliações no Google. Então,
faturamos 30 mil em menos de 6 meses, né? Após a reinauguração, nunca imaginei um resultado tão rápido. Inauguramos com 75 alunos, viemos de outros segmentos e o suporte da franqueadora fez toda a diferença, né? Finalmente, uma academia onde me sinto bem e me sinto bem-vindo, independente do meu nível físico. Isso aqui são alguns dos depoimentos de nossos franqueados e nosso depoimento aqui também no Google de alguns alunos. E pessoal, olha só esse fluxograma aqui. Então, primeiro tem um contato inicial ali, depois logo em seguida uma apresentação de negócios que é agendada com o nosso diretor de expansão. É feito a análise dos documentos aqui da nossa marca. Após a decisão ali de fazer parte, né, após a análise dos documentos, existe a assinatura do contrato de franquia. Após a assinatura do contrato de franquia, você paga a taxa de franquia. Após o pagamento da taxa de franquia, é feita uma reunião de boas-vindas. Após a reunião de boas-vindas, você agenda a formação de franqueados aqui na Escola de Excelência. Após isso, é feito treinamento online de continuação dos franqueados na plataforma de ensino EAD nossa, começa o início de sua implantação da sua unidade. Após isso, é feita uma análise, né, uma análise de geolocalização para te ajudar na escolha do melhor ponto. Após isso, um acompanhamento até a sua inauguração e depois disso, o suporte perpétuo, né? Você nunca mais deixará de ter suporte na sua vida enquanto franqueado da Cross Experience. E o sucesso, ele é feito de decisão, né? Obrigado por ter me ouvido aqui, obrigado pela paciência, pela participação e pela paciência de estar aqui comigo hoje, nessa quinta-feira, assistindo a reunião de negócio, a apresentação de negócio da Cross Experience. Espero que a sua decisão seja de fazer parte e o sucesso ele é feito de decisão. Se você acredita que esse negócio faz sentido para você, entre em contato com a pessoa que te enviou esse link, que te enviou essa reunião e agende uma reunião com o nosso diretor de expansão, que ele vai entrar em contato com você e vai te fazer a melhor apresentação de todos os tempos da Cross Experience. Então, seja bem-vindo, faz o X e vem com a gente.